Muito bom dia! Bom dia! Feliz sexta-feira! Sextou, mais uma sexta-feira nas nossas vidas. Nesses últimos dias eu tenho postado no Instagram meu bom dia e tenho falado nessas duas últimas vezes de que mais um dia começou, mas a forma como você vive não precisa ser a mesma. Como você está? Bom dia, gente! Vou soltar fogos aqui, aqueles fogos de artifício que fala, né? Fogo, pô, porque encerramos hoje mais um ciclo. Então, se você me acompanhou, seja aqui ao vivo, seja nas gravações que depois eu deixei salvo essas lives, se você me acompanhou durante toda essa jornada de 15 lives, hoje é a 15ª live. Então, se você esteve comigo nessa jornada, eu quero te dar parabéns. Isso diz muito sobre você. E como eu falei ontem, eu tô aqui no intuito de despertar. Ontem eu fiz uma analogia com o filme de Matrix. E no filme de Matrix, gente, é muito surreal. Quando eles descobrem que as pessoas elas estão dormindo dentro de Matrix, acreditando que estão vivendo uma vida quando na verdade não estão, eles entregam uma pílula vermelha. Então eu tô aqui para entregar uma pílula vermelha para você despertar, olhar para sua vida e entender, caramba, eu posso muito mais do que aquilo que eu tô vivendo, eu sou muito mais do que aquilo que eu acredito, eu posso viver infinitamente mais do que aquilo que eu acredito. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, a realidade que tá na nossa frente, ela não é a verdade. A verdade é que se você não olhar para você, se você não ressignificar em você muita coisa que tá aí dentro, você vai viver o ruim e acreditar que o ruim é normal. O ruim não é normal. O normal é você viver de uma forma incrível, de uma forma extraordinária, pagar o preço, fazer o que precisa ser feito, agir como deve ser agido e alcançar resultados incríveis, diferentes daqueles resultados que talvez você venha alcançando hoje. E eu quero fazer um convite para você. Hoje, às 4 horas da tarde, eu vou estar lá na Nação Verde, lá na Michele. A Nação Verde, ela se encontra ali na Fernando Correia. Passou o Big Master, a primeira esquina à esquerda tá lá, Nação Verde. Linda, uma cafeteria linda, incrível. E nós vamos estar lá numa roda de conversa com mulheres. E você é minha convidada, tá? Hoje, 4 horas da tarde, na Nação Verde. E o tema, Mulheres Fortes Também Cansam. Tá bom? Então você é minha convidada para estar lá nessa roda de conversa, a gente fazer uma troca lá incrível. Gente, eu tenho certeza que vai ser incrível. E hoje, finalizando as lives, vou trazer hoje como tema para você: o recomeço começa com consciência. O que eu vivo falando, né, em todas essas 15 lives? O que eu venho trazer para você é consciência, trazer para você a pílula vermelha para você despertar a sua mente e enxergar uma outra realidade na sua própria vida. Quantos anos eu vivi a minha vida no escuro e acreditando que o escuro era normal. Literalmente, não tinha propósito, eu vivia num vitimismo muito grande e eu acreditava que aquilo era normal, porque aquele era o padrão que foi estabelecido para mim. Aquele foi o padrão que eu acreditei. Então, resultados ruins em várias áreas da minha vida. E pra mim parecia que era tudo normal. Não é normal. Se você olha pra tua vida hoje, você tem resultados que você não gostaria, mas você acredita que é normal viver assim. Eu vim aqui pra dizer que não é normal e existe um caminho pra você mudar. Mas pra você mudar os resultados, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar a tua mentalidade. Porque a palavra de Deus já diz que lá nós não podemos nos conformar. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, tá? Então, tudo começa pela sua mente. Se você não vai mudar os resultados com a mesma mentalidade que fez você chegar nos resultados que você tem hoje, vai precisar mudar aí, virar uma chavinha, mudar aquilo, a forma como você pensa, como aí, consequentemente, você vai mudar a forma como você age, e mudando a forma como você age, você vai colher novos resultados. O
que você vem plantando, o que você vem colhendo hoje é simplesmente uma colheita de um plantio errado. Não é sina, não é destino, não é que Deus quis que você vivesse essa situação, não é nada disso. É simplesmente uma colheita de um plantio que foi feito de forma errada, de forma sem consciência. Por isso que as lives têm o intuito de te trazer consciência, cara. Eu tô muito feliz, porque hoje encerra um ciclo. Há algum tempo atrás, eu acreditava que eu não sabia encerrar ciclos, que tudo que eu começava eu não terminava, que eu nunca terminava o que eu começava, que isso, que aquilo. Tô provando pra mim mesma que eu encerro o que termino e você também. Vamos lá? Durante essas semanas, você acordou mais cedo para estar aqui comigo? Ou às vezes você parou a sua rotina, já acorda cedo, assim como eu sempre acordei cedo, tem que levar o filho para a escola, tem que voltar. Então eu coloquei essas lives num horário estratégicos para poder alcançar, que já passou a correria de levar filho na escola, de café da manhã, de organizar e tarará, e voltou. E as lives foram feitas no horário estratégico para poder alcançar você. Tá? Então você esteve aqui comigo durante essa semana, ouviu coisas que talvez evitava ouvir, porque ontem a live foi desconfortável, mas foi necessária. E ontem eu tive feedbacks incríveis da live de ontem, que nós falamos sobre tomadas de decisão. E com essa consciência que foi trazida aqui, talvez você começou a olhar mais para dentro. E a partir disso, você está aqui hoje, na última live, e isso já diz muito, muito sobre você. E hoje não é sobre aprender algo novo, hoje é sobre você entender o que você vai fazer com o que você já percebeu. Camila, já percebi muita coisa nas lives, percebi que eu repito padrões negativos, percebi que muita coisa me influenciou durante o caminho, que os resultados que eu tô colhendo é só um plantio, é só uma colheita de um plantio que eu mesmo fiz, é fruto da consequência dos meus comportamentos. Beleza, e agora? E agora? Nessa caminhada nós falamos sobre sobrecarga emocional, culpa, autocobrança, medo de não ser suficiente, absorver o peso dos outros, sobreviver no automático. Tudo isso nós falamos nesses 15 dias, tá? Nesses 14 dias, né? Que hoje é o 15º. E talvez você tenha se visto em tudo isso. Talvez você tenha se enxergado em todos esses contextos que eu trouxe. Porque eu vou falar por mim mesma. Eu me enxerguei em todos os contextos. A Camila da versão anterior, que é essa Camila que está sendo reconstruída agora, glória a Deus, muita coisa ali já não faz mais parte do meu comportamento, da minha prática. Mas como eu estava conversando ontem, a velha Camila, ela sempre quer voltar. A velha versão, ela sempre quer vir à tona. Sempre vai bater na portinha e fala, deixa eu voltar, deixa eu entrar. E aí é onde está a beleza do autoconhecimento, onde está a beleza de você ter consciência. Porque essa semana eu vivi uma situação que, caramba, se eu não tivesse identificado, eu tinha destruído o caminho que eu estou construindo por causa de um emocional que, se eu não soubesse gerenciar, teria empatado muita coisa essa semana no meu caminho e talvez eu teria destruído aquilo que eu tô lutando tanto para construir, que é o meu caminho, a minha jornada, enfim. Isso é muito importante. Porque você saber, você conhecer, você ter autoconhecimento, você saber sobre inteligência emocional, você viver um processo para poder ressignificar tudo isso, não significa que você nunca mais vai errar. Vai acontecer erros no meio do caminho, você vai viver situações em que você ainda vai chorar, que você ainda vai ter que desabafar, e isso é o mais bonito, porque não é sobre não errar, é sobre você aprender a identificar mais rápido e ter consciência e intencionalmente você mudar mais rápido aquilo que talvez lá atrás você se entregaria. Talvez o que eu passei essa semana, talvez lá atrás eu teria me entregado às minhas emoções e inconscientemente eu teria destruído aquilo que eu tô construindo. Mas pelo fato de hoje eu ter ferramentas, de eu ter mecanismo, de eu entender como é que o meu cérebro funciona, eu inverti a situação e tomei o controle de volta para minha mão. Não deixei o meu emocional me controlar, mas intencionalmente eu voltei a controlar o meu emocional e tive oportunidade de aplicar em mim mesma aquilo que eu ensino para que eu não destruísse aquilo que eu estou construindo com as minhas próprias mãos. E é sobre isso. Vamos lá. Talvez
Você identificou tudo isso na sua vida que nós passamos aqui durante essa semana, sobre sobrecarga emocional, culpa, autocobrança, enfim. Talvez você tenha visto tudo isso em você e talvez você tenha pensado, cara, sou eu. Nossa, ela tá falando de mim. Caramba, eu sou desse jeito. Nossa, eu vivo assim também. Sou eu. Todos os conteúdos da live talvez você identificou. Sou eu. Mas consciência não é condenação, tá? Consciência é convite. Convite para sair do automático, convite para parar de se abandonar, convite para se responsabilizar pela sua própria transformação. Então, assim, uma frase muito forte que eu gosto é: nada muda enquanto você não olha. Mas tudo começa a mudar quando você decide não desver. Então tá, eu trouxe muito conteúdo de consciência pra vocês essa semana. Se você não assistiu todas as lives, tá tudo gravado lá no meu perfil, aqui no meu perfil do Instagram, no meu feed. Você teve acesso a muita consciência essa semana. Mas, e a partir de agora, o que você vai fazer com essa consciência? É isso a questão, porque só ter consciência, foi o que eu falei bastante ontem, só ter consciência não vai mudar a sua vida. Ter consciência do que acontece com você é o primeiro passo para a mudança. Ter consciência do que acontece, do porquê que eu me comporto assim, do porquê que eu penso assado, do porquê que os plantios que eu fiz foram errados, do porquê que eu reajo de tal forma. Esse é o primeiro passo, nós precisamos entender o que eu carrego e da onde vem o que eu carrego, mas só ter consciência e não agir para mudar não adianta nada. Não adianta nada, nós precisamos agora entender. E agora que acabou as lives, não pode voltar a fingir que você não sabe aquilo que você já sabe agora. Não tem como a gente desver aquilo que já foi visto. Não tem como a gente apagar aquilo que a gente já sabe. Agora você já sabe. Você já sabe muitas vezes quais são os seus padrões, quais são os seus padrões mentais, você identificou no meio dessa jornada, nessa pequena jornada aqui de lives, crenças, a forma como você se via, entendeu que os pesos que você carrega talvez não são seus. Não tem como você deixar de saber disso agora você já sabe. E agora recomeçar não é fazer uma mudança radical, não é sobre... Eu tive muita dificuldade com isso no começo, porque quando eu entendi tudo isso que eu venho passando aos poucos aqui para vocês, quando eu entendi que existe um caminho para essa mudança, eu queria sair do 0 ao 100. Eu queria, tipo, opa, amanhã já tá 100%, já tá 100% curada, já tá 100% ressignificada, já tá 100% sem... eu acreditava que amanhã, agora eu já sei, tenho consciência, eu já sei, amanhã eu já não vou estar mais me importando com a opinião dos outros, eu já não vou estar mais suprindo expectativa de ninguém, eu já vou estar sendo uma mãe 200% com a minha filha, sem me estressar. Ah, não é assim que funciona. Nós precisamos respeitar o processo. Não é assim que funciona. É humanamente impossível você sair do 0 ao 100 em um único dia. É um processo. E o processo, ele é um degrauzinho de cada vez. Um degrauzinho. Não vai demorar uma vida inteira. Eu falo, hoje eu tô com 37. E quando eu comecei o início dessa jornada, eu estava com 34 anos, se eu não me engano. 34 anos. Então tem 3 anos que eu tô nesse processo. Eu demorei 34 anos numa versão negativa. Eu fiquei imersa numa versão. Eu construí essa versão com aquilo que eu vi, ouvi, senti o significado que eu dei para tudo que aconteceu comigo. Eu tô 34 anos vivendo aquela versão da Camila antiga. Então são 3 anos que eu tô ressignificando e trazendo uma outra versão para minha vida, que é, na verdade, a minha verdadeira versão. Porque antes, a versão antiga era a versão que eu adaptei para sobreviver ao mundo. E agora, de 3 anos para cá, que eu estou entendendo quem eu sou e trazendo a minha verdadeira identidade à tona. E eu não vou demorar mais 34 anos para poder realmente viver minha identidade. Eu já estou vivendo ela agora. Com alguns percalços no caminho, mas já não é mais a Camila de 3 anos atrás. O processo de você mudar a tua mentalidade, não vai durar o mesmo tempo que durou com o processo da mentalidade que você tinha os resultados negativos.
Então, o processo vai ser muito mais rápido se você se dedicar, se você pagar o preço, se você fizer acontecer, se você não desistir no meio do caminho. O processo para você voltar à sua verdadeira identidade é muito mais rápido do que o tempo que você levou com os pensamentos negativos, com a mentalidade negativa. Tá bom? Mas exige que você se esforce, exige que você pague o preço. E pagar o preço não é só financeiro que eu tô falando, é de fazer. Porque você vai precisar estimular o teu cérebro, você vai precisar mudar os estímulos da tua mente, você vai precisar mudar de ambiente, talvez você vai precisar, igual eu falei ontem, encerrar ciclos de conexões com algumas pessoas, você vai precisar frequentar ambientes novos, lugares novos, pessoas novas, conhecimento novo. Tudo isso exige, a mudança de mentalidade exige tudo isso, essa prática, talvez você vai precisar, eu não tinha hábito de ler livro, e eu entendi que eu precisava, porque isso trabalha a minha mente. E aí eu nunca gostei de ler livro, mas isso são hábitos que nós podemos conquistar no meio do caminho. Tá? Então, mesmo que eu não gostava de ler livro, hoje eu já gosto, eu precisei passar por esse processo. Isso é pagar o preço. É dedicar tempo, entender como é que funciona o teu cérebro, é buscar lugares. Aí eu comecei a participar de treinamentos, eu comecei a participar de mentorias, hoje eu participo de grupos de network, porque são ambientes. E ambiente faz toda a diferença. Hoje eu tenho conexão com outras pessoas que têm a mesma visão que eu, que têm a mesma mentalidade que eu, e isso faz toda a diferença. Nós precisamos pagar o preço. Às vezes vai ter que pagar o preço financeiro, para poder acessar esses lugares, essas pessoas. Às vezes, eu pagar o preço agora inicialmente, é você principalmente. Qual que é o ambiente que eu quero frequentar? Cara, faz um limpa aí no seu Instagram. Faz um limpa no seu Instagram. Tira toda a pessoa e todo o conteúdo que traz um estímulo negativo para sua vida. Toda a página, tira tudo. Faz um limpa no seu WhatsApp. Faz um raio-x no seu YouTube. Faz um limpa lá no seu YouTube, para que o YouTube não comece a mostrar conteúdos que não vão agregar nada na sua vida. Isso também é mudar. Isso vai exigir você pagar o preço de tempo de ter que fazer tudo isso. De priorizar essas coisas. Você precisa mudar os estímulos que você está tendo para que você intencionalmente você consuma. Você vê, nós precisamos ver, ouvir, e tudo aquilo que a gente vê e que a gente ouve são estímulos para o nosso cérebro. A questão é, tudo que você vê e que você ouve está trazendo benefício ou malefício para sua vida? Tudo é estímulo. Tudo é estímulo. E aquilo que você pensa também é um plantio. Tá bom? Então, recomeçar não é fazer uma mudança radical. Não é você virar outra pessoa. Não é prometer que agora vai dar conta de tudo. Não é sobre isso, tá? Recomeçar é não ignorar mais o que você sente. Não normalizar mais o que te machuca. Não fingir mais que está tudo bem quando não está. Recomeçar começa com consciência, mas continua com processo, tá? O processo ele não acontece por acaso, ele acontece por decisão. A minha pergunta para você é: você quer continuar apenas entendendo ou você está pronta para viver diferente a partir de agora? Se essas lives que nós tivemos aqui, hoje é uma live mais de encerramento, não é uma live de pancada igual foi ontem, mas é uma live de encerramento para trazer um pouco mais de consciência também para você sobre o processo. Se essas lives que eu entreguei aqui tocaram você, é porque ainda existe algo dentro de você que quer mais. Se você entendeu, falar, caramba, eu quero viver isso, eu quero ressignificar, eu quero mais da minha vida. Era isso que eu pensava, falei, eu quero mais. Eu quero viver algo novo, não tem aquela música? Eu quero viver algo novo. Meu coração ansiava por isso. Eu clamava isso, falei, Deus, eu quero viver algo novo. Parece que a minha vida não tá fazendo sentido, a minha vida não pode ser só isso aqui. E o só isso aqui não é deixando de ser grato pelo que eu tenho. Mas era uma chama que ardia no meu coração. Eu falei, eu preciso viver algo novo. O que eu clamava? Propósito. Propósito. Eu estava só sobrevivendo. Eu não estava sendo. Não é questão de ser ingrato. Eu sou totalmente grata pela minha vida, pela minha trajetória, mas chega um ponto em que a gente precisa começar a aprender a viver e parar de sobreviver.
Porque você não foi criada por acaso. Você não foi criado por acaso. Você foi criado de propósito para um propósito. E todo o propósito do ser humano é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O como você vai fazer isso é que é diferente para cada um. Mas o nosso propósito é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O que você vai fazer com isso, o como você vai fazer isso, é que a gente precisa identificar. Então eu entendi que o meu propósito de amar ao próximo é entregar aquilo primeiro, para mim, amar o próximo como a ti mesmo. Então vem de encontro com o que eu preciso primeiro fazer para mim. Foi o que eu fiz. Eu busquei treinamentos, busquei mentorias, busquei lugares, busquei pessoas, busquei processos, participei de mentoria em grupo, participei de mentoria individual, participei de processos para me ressignificar. E quando eu comecei a voltar para minha verdadeira identidade, no meu coração bateu muito forte. Falei, as pessoas precisam saber disso. E a partir desse entendimento, porque a gente não vai atrás do nosso propósito, o nosso propósito encontra a gente quando você volta para sua verdadeira identidade, tá? Quando isso bateu forte no meu coração, que eu comecei a falar para mim mesma, as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam ter acesso a esse tipo de consciência. Eu tive clareza a partir do momento em que eu cuidei de mim. Olha só, eu não saí querendo cuidar dos outros, eu cuidei de mim, eu me priorizei. Porque a intenção era curar aquilo que estava muito pesado dentro de mim. E aí, quando eu tive clareza de mim mesma, eu tive clareza de qual caminho eu deveria seguir. E aí eu entendi, falei, as pessoas precisam saber disso. O que eu preciso fazer? Aí a gente consegue fazer metas e objetivos focadas naquilo que você quer. Primeiro você precisa saber quem você é. E depois saber o que você quer da sua vida. O que você quer fazer. O que você é bom. Aí, quando eu entendi, falei, cara, eu sou boa de comunicação, eu sou boa de falar. E eu não acreditava nisso antes, porque aquilo que eu acreditava sobre mim antes, jamais ia me permitir estar aqui hoje. Mas aí, quando eu me entendi, quando eu me voltei para mim, quando eu voltei e reestruturei a minha identidade, eu pude abrir a boca e falar e entender que eu era boa nisso. E entender porque várias pessoas já tinham falado isso pra mim, eu já tive feedback disso de várias pessoas. Porém, como eu não acreditava em mim mesma, eu achava que as pessoas só falavam pra me agradar. Falei, não, eu sou tímida. As pessoas vinham com feedback, eu sou tímida. Não, eu não sirvo pra isso, não. Não, eu rejeitava tudo. Porque eu não sabia quem eu era. Então eu busquei pra mim amar ao próximo como a ti mesmo. Inicia em você. Quando eu identifiquei isso pra mim, aí eu tive clareza. Aí eu comecei a identificar o que eu preciso fazer agora para alcançar pessoas, para que elas saibam daquilo que agora despertou em mim e para que eu possa amar o meu próximo, já que agora eu comecei a me amar. E aí eu fui pesquisando, acessei conteúdos, encontrei uma metodologia que fazia sentido com os meus princípios, com os meus valores, com aquilo, com quem eu sou. Então, me formei nisso, busquei, saí, vendi doce, busquei, paguei. E aí eu consegui ter clareza do que eu precisava fazer, quais eram os caminhos que eu precisava trilhar, para hoje poder estar aqui. Opa! Tem um mosquito passando aqui. Para hoje eu poder estar aqui falando com você e trazendo consciência e despertando e alcançando pessoas, tá? Mas tudo parte do princípio de você cuidar de você olhar para você, de você entender, ter consciência, parar de fingir que tá tudo bem, você começar a ressignificar aquilo que vem te machucando, parar de normalizar o sofrimento, você olhar para você, se priorizar, cuidar de você, amar você, para aí sim você entregar um amor saudável para os outros, para as pessoas e viver um propósito na sua vida. Coloca no teu coração essa ânsia, nós precisamos ter essa inconformidade com normalizar o sofrimento. A gente precisa ser inconformadas com um estilo de vida medíocre. Acho que essa é a palavra. Nós precisamos parar de aceitar um estilo de vida medíocre, tá? E parar de normalizar sofrimento, parar de normalizar situações e achar que tá tudo bem viver assim, que é normal viver assim. Não é. Aí nós não podemos mais desver aquilo que a gente aprendeu.
Talvez você tenha percebido que sozinha é mais difícil sustentar o que você começou aqui. Por isso, nas próximas, já está liberado, na verdade, né? Já está liberado. Nós criamos a Jornada Alva. E a Jornada Alva é um passo, é um caminho, é um norte que foi criado justamente para quem despertou. Para quem despertou, para quem está despertando, que fala, Camila, tá, e agora? O que eu faço com tudo que eu sei? A Jornada Alva já é um outro caminho mais profundo para quem quer dar um passo, quer subir um degrau a mais. Então já está liberado lá no meu link, eu tenho falado da Jornada Alva. A intenção dessas lives é trazer conteúdos que estão dentro da Jornada Alva e trazer consciência para você. Só que a Jornada Alva, ela já é um processo que vai além da consciência, tá? Ela tem ali um processo mais profundo que vai te trazer exercícios para mudança de mentalidade, para mudança de crença, para você colocar em prática, para você começar a iniciar de fato esse processo e viver, começar a aprofundar nesse processo. São 7 aulas, são correspondentes a 7 dias em que você ali vai estar cada dia vivendo uma temática diferente, entendendo muito mais profundo questões que estão voltadas para a sua vida, que está gerando resultados negativos. Então, assim, é muito mais profundo do que as lives que eu venho trazendo aqui, tá? E esse caminho ele é estruturado, profundo, conduzido, tem o WhatsApp ali, porque sozinho a gente só vai ter um ponto. Agora, se você quer romper, se você quer avançar, sozinho, com aquilo que você sabe, você vai sempre colher os mesmos resultados que você tem colhido. Nós precisamos de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Enquanto eu tentei trilhar tudo sozinha, eu sempre voltava para o ponto de partida, porque é isso que o nosso cérebro ele busca. Ele busca te deixar no confortável, ele busca gastar menos energia, e mudanças geram gasto de energia para o nosso cérebro. E toda vez eu vivia situações e comportamentos que fazia eu voltar para o ponto de partida ao invés de avançar. Então, o que acontecia? Eu avançava e depois eu voltava. Eu avançava e depois eu voltava. O que é isso aqui? É andar, é correr, correr, correr e não sair do lugar. Eu corria, 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 corria e eu vivia um ciclo. Uma repetição, eu ficava assim, ó, crescia um pouquinho e voltava, crescia um pouquinho e voltava. Porque tem comportamentos que eu preciso mudar para romper, tem acessos que eu preciso ter para romper. E isso eu consigo com pessoas. Eu consigo com pessoas, eu consigo com lugares, eu preciso mudar ambientes, eu preciso mudar estratégia. E o meu emocional, geralmente ele tende a sabotar. O meu não, né? O ser humano. Ele tende a te sabotar. Por quê? Porque o nosso cérebro não gosta de gastar energia. E se você romper, tentar romper, mudar os hábitos, é um gasto de energia tremendo para ele. Ele vai tentar fazer você voltar para você ficar lá no confortável, mesmo tá tudo ruim, mas é um ambiente que você já conhece. Não exige esforço você continuar no ruim, mas exige esforço você ir para outro ambiente, exige esforço você criar uma mudança, pagar o preço para mudar, exige um esforço e as pessoas não querem pagar o preço. A Jornada Alva é para todo mundo? Não. É para quem quer pagar o preço, para quem quer fazer, para quem quer mudar, para quem quer tem o sentimento de que eu quero viver algo novo. Você quer viver algo novo? Você quer sair do lugar que você está agora? Você quer ficar... Ai, Camila, foi extraordinária as lives. Me trouxe consciência de muita coisa. Agora eu pergunto para você, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com todo esse conhecimento? Com toda essa consciência? Não tem para onde correr. Você precisa agir. E sozinha, aquilo que a gente sabe não vai levar a gente para o próximo nível. O que a gente sabe vai levar a gente sempre para onde a gente está agora. Se você quer ir para o próximo nível, você vai ter que acessar coisas que você ainda não sabe. Certo? Não é para todas, é para quem decidiu parar de sobreviver e aprender a viver. Tá? Camila, sua vida tá extraordinária hoje, já chegou? Não, é um processo. Só que, gente, a minha vida mudou da água pro vinho de 3 anos pra cá, quando eu mergulhei nesse processo. E é justamente por isso, porque eu tô vivendo na minha vida, na minha carne, toda essa mudança, que eu venho disseminando isso. Eu falei, gente, tô entregando a pílula vermelha pra você sair da Matrix. Eu vou trazer a Matrix como analogia da minha vida. Eu precisei acordar e foi uma pessoa que se disponibilizou a fazer o que eu tô fazendo hoje que me acordou. Eu falei, caramba, eu preciso acordar esse povo, as pessoas, quem quer ajuda, tá? A gente só ajuda quem quer ajuda. Eu preciso despertar as pessoas,
Porque as pessoas, elas estão dormindo na sua própria vida e achando tudo lindo, tudo normal. O casamento tá péssimo. Ah, não, mas tá tudo bem, é assim mesmo, casamento tem briga. Não é assim mesmo. A vida financeira tá péssima. Ah, não, mas é assim mesmo, é a crise. Não é assim mesmo. Ah, porque meu filho não tem um relacionamento com meu filho, ele não fala mais comigo, ele só vive no quarto, só vive na tela. Ah, é normal, é adolescente. Não é assim mesmo. Isso é consequência de comportamentos, isso é consequência de padrões negativos, isso é consequência dos seus próprios comportamentos. E isso vem de raízes muito mais profundas do que a gente sabe. É uma coisa que me empolga demais, tá? Me empolga. Então tá fazendo sentido pra você? Se você sente que quer continuar, eu vou deixar lá no link da minha bio, já tem lá o link para você entrar na Jornada Alva, tá? Se você quiser ir hoje o evento, que a roda de conversa vai ser gratuita, lá na Michele, 4 horas da tarde, na Nação Verde, quem é aqui de Rondonópolis, esteja lá, porque lá, ó, lá você vai investir tempo. Inicialmente você vai investir tempo, você não vai investir necessariamente dinheiro, mas você vai investir tempo. Mas vai ter momentos que você vai precisar investir dinheiro para sua mudança. Investir literalmente, porque essa questão foi muito forte em mim. Falei assim, eu precisei bancar com o meu próprio dinheiro, porque eu sempre esperei ganhar tudo de graça. E isso vem de um padrão mental negativo. Eu sempre esperei que as pessoas pagassem pra mim. Eu sempre esperei que alguém me salvasse do buraco que eu tava enfiado, que eu mesma cavei e me enfiei. Então eu precisei mudar essa mentalidade e investir, e buscar, e fazer a minha vida começar a acontecer. Certo? Clica no meu link da bio sem compromisso, se fizer sentido para você, você entra para a Jornada Alva. Tenho também mentorias muito mais profundas, um acompanhamento. A Jornada Alva é um processo de 7 dias com aulas gravadas, que já é um processo extraordinário, mas eu também tenho mentorias individuais, mentorias em grupo para você. Gente, se não comigo, mas inicie o processo. Não pare agora. Tem que você assista as aulas de novo, não pare, consuma conteúdos, busque conteúdos gratuitos. Camila, eu não consigo investir agora. Busque conteúdos gratuitos. Eu comecei assim, tá? Mas, ó, só pra te dar um spoiler, é todo esse conteúdo, toda essa transformação, a Jornada Alva hoje tá por R$57. Dividido, se eu não me engano, até em 8 vezes no cartão, tá bom? Sem pressão, sem obrigação, só pra quem sabe que não quer voltar pro mesmo lugar. Eu entendi, eu tive muita resistência em começar a vender esse conteúdo. Eu entrego muita coisa gratuita. E isso o gratuito já é extraordinário. Eu tive muita resistência de começar a vender e colocar preço nas minhas coisas. Por quê? Eu ainda estava imersa a pensamentos. O que os outros vão pensar? Ai, vão achar que eu tô só querendo me aproveitar, que eu tô querendo vender. Até que um dia alguém falou pra mim, você sabe muita coisa. E muita coisa que liberta as pessoas. É egoísmo da sua parte você não vender para as pessoas que estão precisando. Você não colocar esse produto à venda. É egoísmo da sua parte. Você está guardando tudo para você. E a partir dessa palavra, eu trouxe um outro conceito para mim. Porque as pessoas só dão valor naquilo que elas investem. A maioria. Mas também tem as pessoas que consomem muito conteúdo gratuito. Por isso que existe esse equilíbrio em conteúdos gratuitos. Você quer aprofundar, que é um próximo passo, você vai precisar investir muitas vezes tempo, muitas vezes em questões financeiramente falando também. Mas eu criei um produto extremamente acessível. Um produto extremamente abaixo do valor que ele realmente vale. Tá bom? Então, se fizer sentido para você, entra lá para saber mais sobre a Jornada Alva. E essas lives foram sobre blindagem. O que eu trouxe aqui para vocês já é um conteúdo de extremo valor, riquíssimo. Se você voltar a assistir todas as lives, eu sugiro que você volte e assista com papel, caneta na mão. Vai anotando tudo que for caindo fichas em você, depois você lê aquilo lá, você começa a se conhecer, a se observar e você pode ter certeza que isso é o início de um processo muito profundo que a gente passou aqui nessas lives que eu venho trazendo para vocês. Mas blindagem não é só se fechar, é se fortalecer também, tá? E você já deu o primeiro passo, você começou a olhar, você começou a entender e você começou a identificar em você questões que muitas vezes estavam passando despercebida e você estava encarando como se fosse normal. Agora a pergunta é, você vai continuar? Você vai fazer alguma coisa com aquilo que você aprendeu aqui? E é isso. Hoje é um olhar diferente, é um olhar para que você comece a agir. Você comece a não só ter consciência, mas comece a agir. E o próximo passo é ação.
não tem para onde a gente correr, nós precisamos de agir e enfrentar os nossos medos, e isso vai necessitar ter uma ação, ir mesmo com o medo, tá bom? Então eu quero agradecer de coração a sua presença em todas as lives, se você ter curtido, compartilhado, comentado lá depois que eu deixei gravado lá, aqui também as pessoas que estiveram aqui comigo, enfim, esse é só o começo. Essas lives encerraram hoje, depois eu vou trazer um outro ciclo de lives aí, vou estar sempre, vou montar uma estrutura de pelo menos uma vez por mês, 15 dias, enfim. Sempre tá aqui trazendo conteúdos de valor e riquíssimos para vocês também. Hoje à tarde, 4 horas da tarde, eu vou estar com uma roda de conversa lá na Nação Verde, você está convidada, falando de novo para você. E esse é só o começo. E o começo, o recomeço, ele começa com consciência. E consciência você teve muito aqui nessas lives. E qualquer coisa, quer dar um passo mais profundo, clica no link da minha bio e conheça a Jornada Alva, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua jornada, o seu caminho. Que você tenha inteligência emocional, espiritual e intelectual para lidar com qualquer situação do seu dia de hoje. E que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você, tá bom? Um beijo, fica com Deus e eu te espero na Jornada Alva.